Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, Instituto Trader Profissional. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Twitter, Telegram e Facebook, lá eu passo sinais, tem bastante informações lá exclusivas para essas redes sociais, se inscreva lá para você ficar por dentro. Vamos agora, pessoal, para a nossa discussão de uma parte da análise técnica explicada envolvendo o padrão de candlestick martelo. Então, quando que o martelo ele é mais explosivo e assertivo? Tá? Então, primeiro ponto, o candlestick martelo, você tem também no meu site lá, vou colocar na descrição do vídeo, a minha página sobre candlesticks, tem a descrição, tem videoaulas para cada candlesticks, todos os padrões de candlesticks, então é uma biblioteca de candlesticks lá no meu site. Então o martelo, ele é um padrão onde o preço ele abre um certo ponto, dentro da periodicidade, ou seja, pode ser os 5 minutos, ou pode ser o 15 minutos, ou pode ser o gráfico diário, né? Ele vai fazer um desabamento, mas o preço, ele volta a subir, a valorizar, e a partir do ponto de abertura ele fecha positivo, certo? E daí você tem um martelo negativo, ele abre um certo ponto, ele faz um desabamento, porém, dentro da periodicidade, se é os 5 minutos, isso aqui ocorreu dentro de 5 minutos. Se é o diário, isso aqui ocorreu dentro do gráfico diário. Então, na versão negativa do martelo, depois de desvalorizar, formando um marobozu, que é aquele candle cheio, na forma de um retângulo vertical, o preço ele sobe e fecha negativo, mas o corpo do candlestick é cerca de 3 vezes, mais ou menos, o tamanho da sombra superior. É 3 vezes menor do que a sombra inferior. Então, o martelo negativo ou positivo tem essas características. O negativo ele vai fechar negativo. O positivo ele vai fechar positivo, acima de onde ele abriu. Mas com a sombra inferior, pelo menos 3 vezes. E é claro, se for mais do que 3 vezes, se for 5 vezes, se for 7 vezes, se for 9 vezes, não importa. O importante é ser pelo menos 3 vezes. Ah, Leandro, 2 vezes dá? Sim, mas daí é um martelo parcial. Se for 2 vezes e meia, é parcial, mas é um martelo. Porém, o martelo ele tem essa característica. Agora, a gente tem que entender que o positivo ele é realmente mais forte. Então, o primeiro ponto é, o martelo ele vai ser mais explosivo e assertivo na versão positiva. Nós temos aqui no gráfico a versão positiva do martelo. Certo? Versão positiva do martelo. Então, ela é mais explosiva. Ela é mais assertiva. Ah, mas aqui apareceu um martelo negativo e também subiu, fez o gapzão aqui, subiu, etc. Com certeza. Mas o positivo ele tem um poder de força mais significativo. Certo? Claro que vai depender do contexto. Em certos contextos, tanto o martelo negativo quanto o martelo positivo irão funcionar. Então você tem que ter uma ferramenta para determinar o contexto, ou seja, independente nesse ponto se é um martelo, se é um marobozu positivo, se é um engolfo de alta, 3 estrelas ao sul, enfim, qualquer padrão de candlestick de alta. Se o contexto indica que vai bombar, pode bombar sem aparecer nenhum candlestick. Os padrões da lista de padrões de candlesticks clássica. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a armadilha dos volumes pelos manipuladores do mercado. Então, o que acontece é muito comum muitos analistas que falam
vamos pegar aqui o volume. Pegar aqui o volume. E você tem aqui os indicadores, o volume, né? Vamos colocar aqui o volume, vamos colocar aqui o volume. Beleza. Então, muitos analistas, eles consideram, ó, aqui teve um volume gigantesco. Então, primeiro, a gente tem aqui um padrão Marubozu, tá? Eu tenho esse padrão aqui Marubozu, que é o padrão verde aqui, tá? O padrão verde. A gente tem um padrão Marubozu positivo. O Marubozu positivo, ele indica o quê? Corpo cheio, pelo menos 2 vezes o tamanho de um retângulo mínimo, só que na vertical, somando os dois tamanhos, do mínimo para fazer um retângulo, que é assim que eu gosto de explicar, temos o Marubozu positivo. No mínimo, quanto maior o Marubozu, mais forte ele é. E ele é um candle de força, ele indica a força compradora extrema para o mercado subir. Mas dependendo do contexto, isso não vai ter valia. E justamente no Marubozu aqui ocorreu uma barra gigantesca de alta no volume de negociação, que rompeu inclusive uma técnica que o pessoal fala é o seguinte: quando tiver, né, barras descendentes no volume for rompida e aparecer um padrão de candlestick X que indica a força compradora extrema, então significa que vai bombar, vai subir, etc. Só que nesse caso fez aqui uma tweezer top depois e houve o desabamento com gap de corte, culminando em uma onda de baixa significativa. Então não funcionou o volume. E por que eu julgo que o volume não é viável você ficar olhando? O que você tem que olhar na questão de liquidez é o spread, que é a diferença entre compra e venda e o volume envolvido nessas ordens de compra ou venda. Ou seja, você opera com 10 milhões, você tem que ver se tem para você operar, comprar e vender na hora que você quer sair da operação, na hora que você quer vender uma operação. Vamos colocar 1 milhão aqui, né? Um valor menor. Vamos colocar 1 milhão aqui. Você opera com 1 milhão. Então, na venda, tem liquidez para eu zerar 1 milhão? Geralmente, estatisticamente, sempre tem liquidez para eu zerar com 1 milhão. Sempre tem liquidez para eu comprar por 1 milhão. Então, eu consigo estopar onde eu quiser. Consigo sair geralmente aonde eu desejo e consigo estopar geralmente onde eu desejo. Isso é o que tende a ocorrer. Isso é o que você tem que fazer, aliás, para determinar a liquidez do mercado. Então, analisar a liquidez do mercado estatisticamente é fundamental. Ficar analisando o volume, por que eu sou contra analisar o volume? Por conta de manipulação. Muitas pessoas sabem, muitos grandes players institucionais, a própria corretora de Forex, de bolsa de valores, de futuros, de criptomoedas, então nem se fala, elas têm informação das ordens que todos os players dentro dessa corretora está tendo. Esses dados provavelmente são vendidos para grandes instituições que armam, criam bots para operar contra o pessoal que está dentro da corretora. E daí, muitas instituições podem ir lá no book de ofertas, colocar ou criar um volume específico, porque ela tem dinheiro, e para um certo mercado esse dinheiro que ela tem é pouco, então ela compra lá e faz o volume aumentar, para enganar a manada, para a manada comprar aqui, e depois o preço é derrubado. Ela mesma derruba depois. Ela pode ter um prejuízo pequenininho, ela vai ter lá um prejuízo desse tamanho aqui, mas depois quando ela vende, depois que você comprou e fez esse volume aqui para te enganar, ela ganha um tamanhozão grandão assim. Então ela pode ter prejuízo, instituições, a própria corretora pode assumir prejuízos para criar um volume fake, porque ela sabe que o bot dela está identificando um algoritmo, ou o sistema dela está identificando um algoritmo de que quando aumenta o volume o pessoal compra e depois ela consegue derrubar o mercado e ganhar em cima do desespero das pessoas. E você cai nisso. Outro problema que acontece principalmente no mercado de criptomoedas é o envio, né? Tantos bitcoins foram enviados para
as exchanges. Tantos bitcoins foram enviados para as exchanges. Então são muitos bitcoins que estão sendo enviados para as exchanges. Então quer dizer que as pessoas, essas baleias vão vender os bitcoins. Na realidade, a baleia está enviando Bitcoin, está enviando Ethereum, está enviando criptomoedas para grandes exchanges, paga um site de notícia para divulgar isso, para que o pessoal fique com medo e derrube o preço. E daí eles, na realidade, estão comprando por aquele preço, enganando a manada. Quando os bitcoins das baleias saem das exchanges e vão para as wallets, os sites e essas análises on-chain que tem por aí fala e alerta que o mercado ele vai subir porque tem um monte de carteira segurando um monte de Bitcoin na carteira, no holding. Então, definitivamente, o mercado vai bombar porque tá tudo na wallet. Não tem essas fortunas em Bitcoin na exchange, então não tem como vender, ou supostamente não vão vender, não vai ter uma venda em massa de baleias. Então, o mercado vai subir por causa disso. As baleias podem estar fazendo isso de propósito e pagando notícia para enganar a manada. Para que as pessoas pensem que o mercado vai subir, elas vão comprando, né? E na realidade, aos poucos, muitas instituições ali estão vendendo, ou então fazendo o preço subir, porque às vezes o mercado ele sobe, e daí existe aquelas ondas de sobrecompra. Então, nesse processo de pegar várias baleias em conjunto, trabalhando em conjunto, como marginais, como quadrilhas perigosíssimas, elas, né, em conjunto, pagam lá mídias para espalhar a notícia de que um monte de Bitcoin, um monte de criptomoedas estão nas wallets, então o mercado vai bombar. A sardinhada vai fazendo essas ondas de alta, vai comprando, e devagarinho essas baleias vão ali jogando, né, seus bitcoins ali para vender, para ir vendendo aqui. Quando chega aqui no topo, vende pesado e derruba o mercado. E quem comprou aqui se lascou, tomou stop ou comprou mal, etc. Então isso é um exemplo de manipulação. E também pode ocorrer também com criptomoedas essa questão de volume. Por isso que não dá para confiar em books de ofertas. O que dá para confiar é na estatística do spread das negociações de compra e venda e o volume desses preços envolvendo o spread para saber se tem liquidez para que você entre e saia da operação onde você quer. Então, seu manejo de risco geralmente será atendido. Mas volume é muito perigoso, tá? Então eu sou contra ficar julgando que o mercado vai subir ou cair, ou um padrão de candlestick que ele vai bombar ou não, por conta do volume, porque existe muita manipulação feita propositalmente por bots, por sistemas de corretoras, exchanges, baleias, grandes tubarões do mercado, etc. Padrões de suporte já testados e aprovados. Então nós temos aqui, quando você tem um suporte, né, primeiro, suporte, se você tem, a gente tem a questão de topo e fundo. Então o topo ocorre quando eu tenho uma onda de alta, e daí, nessa onda de alta, quando ocorre dois candles e o segundo candle rompe a mínima do candle anterior, é um topo. Quando eu tenho numa onda de baixa dois candles, e quando o segundo candle rompe a máxima do candle anterior sem romper a mínima dele, é um fundo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um topo, tá? E nessa linha que traçamos do topo, se o preço ficar acima dela, virou suporte. E quando eu tenho um fundo, ou dois fundos, um fundo duplo, e quando o preço fica acima dessa linha, é um suporte. Quando ele fica abaixo, virou resistência. E nesse caso aqui do topo, quando o preço ficou abaixo, o preço em amarelo virou resistência. Ele virou resistência. Então essa relação de suporte e resistência, né, se o preço ficar acima de um suporte, seja fundo ou topo, se o preço está acima dessa linha, vai ser um suporte. A regra para você entender e para você analisar e identificar um suporte facilmente é essa. Tracei uma linha sobre um topo, um fundo,
ou um topo duplo, fundo duplo, e o preço está acima dessa linha, ele é suporte. Sempre vai bater essa regra. Então essa linha aqui, o preço estava abaixo, é resistência. O preço está acima, é suporte. Se voltar para cá, suporte é uma região onde o preço tende a mandar o preço para cima. O preço tende a ir para cima e não passar esse suporte. A probabilidade é dele respeitar esse ponto e subir. Agora você tem que ter um contexto onde indique que vai formar uma tendência gigante, que formará uma onda gigante de alta. Não é porque é um suporte que vai necessariamente subir e vai ser infalível, ele falha também, etc. Agora, a questão aqui é que o suporte ele tem que ser, o ideal é que ele seja mais aprovado, ou seja, um suporte que foi testado várias vezes, ele tem uma força mais significativa. Um suporte que não foi testado, por exemplo, esse suporte aqui, ele foi testado, a gente vê no passado se ocorreu esse teste. Então a gente pega fundos próximos desse ponto aqui de fundo. Aqui, por exemplo, é um fundo, mas ele não é, ele chegou a bypassar um pouco. O que aconteceu? Esse fundo virou resistência, porque o preço ficou abaixo dele. Depois que ficou acima do fundo, da linha, virou suporte. E quando fez essa correção, já mostrou, né, que o mercado ele tende a ser empurrado para cima e houve a alta, houve esse gap de corte, caracterizando um chute de alta. É um chute de alta aqui, ó. Deu um chute de alta. Padrão chute de alta aqui, ocorreu. Né? Fiz um Marubozu negativo, daqui de baixo pulou aqui para cima e explodiu, fechando com um Marubozu positivo, bullish kicking, padrão bullish kicking. Então virou suporte. Então se aparecesse um martelo aqui depois, acima do suporte, na queda, né, porque o martelo ele tem que aparecer na queda, na realidade apareceu um martelinho aqui, né? Apareceu um martelinho aqui. Embora tenha a sombra superior um pouquinho ali a mais, que não é característico do martelo positivo, é um martelo e a sombra ela tem 2 vezes o tamanho do corpo. Então não é um martelo clássico, mas não deixa de ser um martelo. E depois que fez o martelo, explodiu, estava acima do suporte. Então não precisa bater exatamente no suporte. Se o mercado caiu e está próximo desse suporte, que já existia antes, caracteriza um martelo assertivo, explosivo. Se for positivo, mais forte ainda, tende a ser o padrão. Tá? Então a gente tem aqui um exemplo aqui de suporte que ocorreu. O martelo positivo aqui também tem sombra 2 vezes maior do que o corpo, mais ou menos. Não é clássico. E a gente tem o seguinte: eu tenho esse fundo aqui, não é bem, aqui ó, você tem a seguinte questão: um topo. Aqui eu tenho um topo, ó. Aqui eu tenho um topo. E o que aconteceu? Era uma resistência, ficou acima da resistência e virou suporte. O mercado corrigiu, era resistência porque o preço ficou abaixo, ficou acima da resistência e virou suporte. Daí o martelo ele bateu no suporte. Então quando a sombra bate num suporte, e esse suporte já existia porque era aqui uma resistência antiga, já descaracterizando a característica de tendência de baixa. Pelo meu método, é difícil explicar o meu método, mas é uma tendência de baixa. Aqui era uma tendência de baixa, pelo contexto determinado pelo meu método. Então, para você determinar se é uma tendência de baixa ou não, você terá que ter um método, uma estratégia que determine o contexto do mercado. Tendência de alta, baixa, força da tendência tende a expandir, tendência tende a perder a força.
aonde que está a tendência vai sofrer uma correção. Todos esses parâmetros você tem que calcular por meio de uma estratégia, de um método. Eu tenho o meu método, você pode fazer meu curso aprender esse método, ou você estuda análise técnica, mercado financeiro e cria o seu próprio método. Certo? Mas não adianta usar o martelo sem ter um método para determinar o contexto. Então, o contexto aqui era de tendência de baixa pelo meu método, virou tendência de alta. O suporte que sustentava uma parte da tendência de baixa, aliás, a gente tem um suporte importante aqui que, se rompido, culminaria num novo padrão de tendência de baixa, se rompido. Mas ele não foi rompido, ele foi respeitado. Fez aqui uma tweezer bottom, uma pinça de fundo, e daí ficou acima dessa resistência antiga que virou suporte, fez o martelo, a sombra batendo ali, e o mercado explodiu em tendência de alta. Mas veja o seguinte, esse martelo, primeiro, ele está numa região de suporte, está no começo de uma tendência de alta, e está em uma tendência de alta. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui é que em uma tendência de alta, os movimentos de queda tendem a ser pequenos, às vezes é grande, tá? Mas eles são incertos, geralmente eles são pequenos, e os movimentos de alta são gigantes. E nas tendências de baixa, movimentos de baixa são ondas gigantes, e os movimentos de alta tendem a falhar, porque a tendência de baixa é como se algo estivesse empurrando toda a pressão compradora para que os movimentos de baixa sejam bem mais amplos do que os de alta. Aqui é o contrário. É como se tivesse uma força empurrando o preço para cima, onde os movimentos de baixa tendem a ser bem menores do que os movimentos de alta. Então, quando aparecer um martelo na tendência de alta em um suporte específico, acima de um suporte específico, principalmente se for um suporte já testado, as chances são estratosféricas ou gigantes desse martelo funcionar. Então, operar a favor da tendência, o martelo é muito melhor. Mas aqui fez padrões de indefinição e o mercado explodiu para cima. Só que é difícil acertar. Você tem vários erros aqui, muito mais erros do que acerto quando você opera contra a tendência. Então é importante você saber determinar a tendência e operar sempre a favor dela, porque suas chances de acerto é melhor. Ou seja, é melhor você aguardar o mercado reverter para você operar. Em condições especiais, você pode operar a reversão de tendência, mas vai depender de muitos fatores. Eu sei como fazer isso, eu sei como acertar topo, eu sei como acertar fundo, mas vai depender de muitos parâmetros para determinar a reversão de tendência acertando esses fundos e topos. Então, aqui é mais uma conscientização sobre o padrão martelo. Usamos padrões de análise técnica também. Como suporte e resistência faz parte da análise técnica para a gente explicar aqui. No link da descrição você tem aqui as provas de que o meu método, minha estratégia funciona. Você pode fazer o curso comigo, aprender essa estratégia, pode contratar o grupo secreto de sinais de swing trade e seguir os sinais em vários mercados, forex, ações, criptomoedas. Por exemplo, ontem passei um sinal de graça lá no Twitter, Telegram e Facebook, se inscreva lá. Eu passo sinais no day trade, que é o mais difícil de acertar. E acerto ao vivo, são 5 tentativas por semana. E são 4 meses aí de trabalho até agora e tem consistência até hoje. Assertividade excepcional. Enquanto isso, a maioria dos gurus, youtubers, que dizem que são mestres em análise técnica e que você vai ganhar dinheiro rápido, se você fizer o curso deles você vai ficar rico, vai ser fácil e é moleza, etc. Eles eles trabalham com modus operandi de mostrar sem análises, e quando acerta uma, duas, ele mostra. Então, Leandro Santos está aí com 5 análises, chances limitadas de ter sucesso, bem difícil, poucas chances, e a consistência está comprovada. Pretendo continuar aqui criando o meu currículo para futuramente capitalizar dinheiro e administrar dinheiro das pessoas. Não sei como eu vou fazer isso ainda, mas o objetivo é esse. E também ensinar aí, mostrar meu currículo para o pessoal, tá? Então,
Foi acertado aqui essa queda, deu 2 stops. E quando rompeu essa linha, venda de novo, como nas últimas 2 vezes, e daí acertou o alvo de 3-1. Quem seguiu esse setup terminou positivo. Então o gráfico funciona, está provado ao vivo antes e depois, e tem dezenas de acertos até agora. Você pode então checar a lista ali, etc, e ver os acertos. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Vou ficar por aqui. Obrigado. Até mais.